Olá a todos, eu sou o professor Marcelo Silva. Este vídeo faz parte da disciplina Programação Orientada a Objetos e o tópico dele, o assunto, é tratar da solução de erros apresentados pelos alunos na tentativa de resolver alguns exercícios. Nesse vídeo irei apresentar uma função que converte string para Big Decimal e devolve esse valor em formato Big Decimal, e também a solução, ou digamos assim, uma forma de se tratar o erro quando da leitura do arquivo da rede car em um exercício passado em aula para ser resolvido pela turma. Algumas linhas apresentam um tamanho de linha menor, e se nós colocarmos os números conforme o layout, vai ocorrer o erro. Vamos ao Eclipse e a explicação da solução e o tratamento para o erro. Bem, pessoal, esse arquivo, esse projeto é um projeto de uma aluna que enviou com o erro que estava ocorrendo. O erro ele apresentava o seguinte: em leitura de determinada linha, determinado tipo de linha, da interpretação do arquivo de layout que eu havia passado para vocês, algumas linhas têm um tamanho menor, e isso pode ocorrer naturalmente em vários arquivos de interpretação de dados, seja de bancários ou qualquer outro tipo de arquivo. Você olhar o layout, você estudar o layout disser que tem que ter um tamanho X, e depois você dentro do arquivo vê que em algumas linhas o tamanho não está contemplando aquilo que o layout diz. Nós temos algumas opções. A primeira é botar um try catch e passar por cima daquele erro, tratando aquele erro, ao menos você não vai travar o seu sistema. A outra opção é você modelar para aquele arquivo que você está lendo o tamanho específico e botar alguns tratamentos, mas por ter vindo em um arquivo um erro, não quer dizer que em todos os arquivos você vai ter o erro. O layout pode ser contemplado de forma correta em vários outros arquivos, ou seja, antes desse arquivo ou depois em outros arquivos. Então a ideia é tentar chegar numa solução que possa pensar lá na frente e acreditar que o layout vai corresponder ao arquivo, né? O arquivo vai corresponder ao que o layout diz que ele tem que ser. Para solucionar o problema do tamanho das linhas, nós temos algumas opções. Eu vou apresentar uma só nesse caso, que foi o seguinte: eu criei uma variável tamanho inteira e atribuir a ela o tamanho da linha, porque se você perceber, nós vamos ter aqui um while, então ele vai percorrer o arquivo inteiro e ele sempre vai passar por todas as linhas, da primeira à última linha ele vai ler no arquivo. Então a cada passada a gente pode pegar o tamanho da linha que ele está lendo. Depois sim, nós temos a verificação para cada linha, se ela é do tipo 030, se ela é do tipo 032 e por aí vai. Então, após nós termos pego o tamanho da linha, para baixo, basta vocês fazer o quê? No último campo de cada tipo de linha, por exemplo, na linha 030, no último campo é a versão. A versão ela contempla da 105 até um tamanho, se eu não me engano, 125. Então se você botar 125 aqui vai funcionar, mas o dia que o layout vier errado, ou o dia que o arquivo vier errado, com caracteres a menos, você vai ter uma exceção, vai ter um erro que vai ocorrer. Então a ideia é nós colocarmos o tamanho final, que é o tamanho da linha. Então se for 125, ele vai substituir o 125 aqui, no caso a 030 é 125. Na 032 nós temos o mesmo problema. O nome da matriz
ele vai ter um tamanho final. Então nós podemos ver aqui, eu vou trocar o linha.length, vai funcionar, só que eu vou colocar o tamanho para deixar o padrão. Se precisasse mudar lá em cima em qualquer momento, a gente muda num único lugar e dali para baixo fica valendo a alteração que foi. Então o tamanho já pega o linha.length. Então eu posso usar só dali para baixo. Então na linha, o último campo que interpreta a linha 32 é o nome da matriz. Então eu estou tratando ela aqui. Então a gente sabe que vai da posição 13 até uma posição final. Então eu estou tratando essa posição final, pegando o tamanho final da linha. Então esse é o primeiro caso que a gente precisa ver. Uma das formas de tratar esse erro. Já que nós analisamos o erro, você vê o erro que dá e ajustando dessa forma não vai ter o problema de ele procurar na substring por um tamanho que não exista. O outro tratamento que eu fiz nesse projeto enviado pela aluna, ela criou uma função para formatar os números, os valores numéricos que existem dentro do arquivo. Eu vou apresentar a minha função, a função que eu criei para fazer o tratamento com Big Decimal. Aqui está a função, eu dei o nome a ela de retorna valor Big Decimal e eu passo o valor, que nesse caso é uma string com valor. Você sabe que dentro do layout que eu passei para vocês, existem em cada linha, ou na maioria das linhas, você tem os valores das transações. Então você vai passar o campo específico na chamada dessa função. Após isto, dentro dessa função, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que eu quero tratar pela região que é o Brasil, para nós pegarmos o real, né? E depois eu utilizo o decimal format, para mim poder criar uma formatação para o número. Tá? Então eu utilizo o decimal format, passando aqui o país que eu estou, que eu criei, que é o local, né? O locale, lá em cima. Depois eu pego esse valor que vem como string e converto para Big Decimal. E formato, utilizo o decimal format, que tem o nome de df, com a função que contempla nesse objeto, que é o format, e sim ele vai me devolver o valor formatado. Eu já executei aqui para cima, até porque estava fazendo o teste do erro para verificar. Se você ver bem aqui, o valor por consultas onde eu apliquei está 5.20. Já está formatado, que é o valor que eu passo. Né? O valor que eu passo a chamada do método retorna valor Big Decimal. Eu vou subir aqui na leitura do arquivo, que é na linha 030, no tipo 32 e 42, onde eu utilizo esse método que eu alterei. Então aqui no tipo 042, eu estou utilizando o método que eu alterei. Ele devolve uma string, ele transforma para Big Decimal, né? Mas devolve uma string para cá, para essa variável string chamada valor por consulta secret code, que ela criou. E o que eu fiz foi simplesmente alterar a função, que é o retorna ao valor que ela tinha feito, e que daí estava tendo o erro por causa do tamanho de algumas linhas que não contemplava naquele campo do valor e travava ali. Então ajustar para pegar o tamanho máximo da linha já resolve isso, e depois a formatação para número Big Decimal, né, com casas decimais, daí já resolve a formatação deixando com o formato do país que você está. Nesse caso aqui, a gente formatou para pegar o nosso país, que é o Brasil. Então aqui está a função, retorna o valor Big Decimal. Eu vou dar 2 cliques aqui. Veja, essa é a função que eu criei para formatar o valor em Big Decimal.
basta passar para ela o campo que contemplam os valores e ela vai te devolver uma string formatada no formato dinheiro, no formato moeda. Obrigado a todos que assistiram a esse vídeo de retorno de informação de como tratar os erros ocorridos. Aqueles que tiverem outros erros que precisam ser trabalhados e ajustados, enviar por e-mail ou pelo WhatsApp e procuraremos fazer um vídeo com a solução que possa contemplar para atender a dúvida de mais pessoas. Obrigado por mais essa videoaula, por ter assistido e até a próxima videoaula.